Então hoje nós vamos avançar mais um pouco, né? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Terminamos a última ministração vendo como a nossa posição foi mudada, né? A última coisa que falamos foi que fomos mudados da posição de mortais para a posição de imortais, porque fomos incluídos, né, na ressurreição do Filho de Deus. Pela ressurreição, amados, nós verdadeiramente, né, ganhamos condições de vitória sobre os nossos inimigos. Porque o nosso cabeça, o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele venceu todos os inimigos de Deus. Nós já comentamos aqui várias vezes que, como descendentes de Adão, nós temos um cabeça que se tornou escravo do diabo, não é verdade? Ou não foi assim? Então toda a sua descendência também era escrava do diabo. Mas Cristo, ele venceu o diabo. E a sua vitória, ela se torna concreta, efetiva, quando ele ressuscita. Temos ali o ápice de seu triunfo, porque a morte não pôde detê-lo. Porque nele não foi achado pecado, a não ser aquele pecado que era nosso, que ele levou sobre si. Mas como ele nunca pecou, a morte não pôde detê-lo. E quando ele ressuscita, o seu triunfo sobre todos os inimigos de Deus foi, de fato, estabelecido. E quando nós, Igreja do Senhor, em função da nossa união com Ele, nos tornamos, né, participantes da sua ressurreição, também nos tornamos participantes da sua vitória. Agora nós temos um cabeça vitorioso. E então há segurança para nós de que também somos vencedores. Vamos ler juntos aí no capítulo 15, versículo 24. Até o 28. Verso 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Junto com esse texto, nós precisamos ler Efésios, capítulo 1. Vá um pouquinho para frente. A partir do versículo 15, Paulo está orando, né, pedindo a Deus em favor da igreja de Éfeso, que eles crescessem, né, que eles prosperassem no Senhor. E entre as coisas que Paulo pede, ele pede que os irmãos
vejam, reconheçam que o poder da ressurreição operava sobre eles. Então vamos ler a partir do versículo 19. Né? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, ou seja, se referindo a Deus, né, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, quando o Senhor ressuscitou, todas as coisas foram declaradas, né, sujeitas a Ele, colocadas debaixo de seus pés. E Paulo está aqui em Coríntios, capítulo 15, dizendo esta mesma verdade, mas de uma certa forma mostrando a ordem que isto vai ocorrer. Agora, uma coisa é certa, isto vai ocorrer. Nada, absolutamente nada, ficará fora do domínio do Filho de Deus. Então nós fomos trocados, tirados daquele cabeça que era escravo do diabo, e fomos unidos por obra desta graça imensa do Senhor Deus, fomos unidos a Cristo, e agora temos um cabeça que é vitorioso. Irmãos, é disto que procede a nossa vitória. Não é de nenhuma outra fonte. A igreja não triunfa sobre as obras do maligno e sobre o próprio maligno usando qualquer outro expediente. Felizmente, a igreja de hoje tem usado tantas coisas na tentativa de prevalecer contra o inimigo de Deus. Não é verdade? E nós temos visto coisas muito estranhas, né, em relação ao Evangelho, que a igreja está aqui e ali, né, lançando mão, na tentativa de prevalecer. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que a nossa vitória, ela vem do fato de estarmos unidos com aquele que é vencedor. A igreja do Senhor não precisa inventar nenhuma forma milaborante aí para prevalecer contra o maligno, porque o seu cabeça já prevaleceu. O que ela tem que fazer é ficar firme nele. Viver pela fé nele. Depender completa e absolutamente dele. Ele venceu. Ele tem todos os inimigos de Deus debaixo de seus pés. Não é a rosinha, não é o vasinho, não é o sal grosso, não é sei lá o quê, e tantas outras coisas, né, que têm sido usadas na tentativa de... A vitória da igreja é a vitória do Filho de Deus. Todas estas outras coisas, irmãos, são distrações que procuram roubar os nossos olhos da verdade e do fundamento que realmente é firme e pode nos conduzir em vitória na presença do Senhor. A nossa segurança em relação à vitória contra os inimigos de Deus não está em nós, não somos nós mesmos.
Não é porque eu faço uma carinha feia, uma carinha bonita, ou porque eu não como essa comida, ou como aquela, que aí eu fico mais forte, eu fico mais resistente. Não é. Ele ressuscitou dentre os mortos. E porque ele ressuscitou dentre os mortos, ele triunfou sobre todos os inimigos de Deus. E todos os inimigos de Deus foram colocados debaixo de seus pés. Então a nossa vitória como povo de Deus está nele. Precisamos viver cada dia por ele. Nele. E isso é maravilhoso. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, olhando para essa questão, ele fala assim: nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É uma outra maneira de dizer isso. Nós fomos tirados de uma escravidão e colocados em outra, é verdade, mas esta outra é maravilhosa. Não há nada em nós, irmãos, capaz de nos dar, nos conferir vitória sobre os nossos inimigos espirituais. Até porque os inimigos já foram vencidos por aquele que é o nosso cabeça. A nossa parte é vivermos escondidos nele. Ele ressuscitou. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz: quem nos acusará? Se é Cristo que morreu, antes ressuscitou e está exaltado, está assentado à destra de Deus. E de lá ele intercede por nós. Quem nos acusará? Diz: quem é que vai nos separar do amor de Deus? E aí ele coloca uma lista de situações. Quem é que vai nos separar? Aquele que é o nosso cabeça, ele está ressuscitado, vitorioso. Se a ressurreição for perdida de vista, irmão, todas as coisas permanecem num terreno aonde o diabo tem domínio. O único terreno espiritual, que o diabo não tem domínio, é o terreno da ressurreição. Guarde isso. Tudo que não passou por ressurreição, que não é fruto da ressurreição, que não foi gerado em ressurreição, permanece num terreno em que o diabo tem direito. Paulo, olha aí no capítulo 15, no versículo 16, ele faz menção a isso. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Certo? E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, os que morreram em Cristo, pereceram.
sem ressurreição, tudo perece. Tudo que existe fora da ressurreição não tem lugar diante de Deus. Não pertence a Deus e a sua eternidade. Se não há ressurreição, pergunta Paulo, a vossa fé é vã e vocês ainda permanecem em vossos pecados. Ou seja, quem está antes da ressurreição está preso ou dominado pelo pecado. É um terreno em que o diabo tem domínio. A palavra de Deus, ela tem muitas figuras que falam da ressurreição. E todas elas preciosas e maravilhosas. Porque Deus vinha se revelando, né, de forma gradativa ao seu povo desde o princípio. Se você ler o livro de Josué, capítulo 3, capítulo 4, você vai encontrar aquele momento em que o povo de Israel vai entrar em Canaã, depois da peregrinação de 40 anos. Quem já leu assim? Josué aqui. Poucos, né? E eles vão passar o Rio Jordão, com a arca e com todo o povo. E quando eles vão passar o Rio Jordão, Deus, através de Josué, dá as instruções. Eles não iam passar o Jordão de qualquer jeito. Aquela passagem ali era toda uma figura, era toda uma representação, uma sombra de algo que iria ocorrer e se cumprir em Cristo Jesus. E a palavra de Deus fala que o Rio Jordão estava cheio, estava transbordando. Enfim, chegou a hora de passar o Rio Jordão e entrar em Canaã. E nós sabemos que Canaã é um tipo do Senhor Jesus. E não só um tipo do Senhor Jesus, mas também um tipo da vida vitoriosa em Cristo Jesus. E quando eles vão passar o Rio Jordão com a arca, Deus manda o povo fazer algumas coisas muito interessantes. Eu quero chamar a atenção dos irmãos só para um momento. Deus disse que quando os sacerdotes estivessem com a arca no meio do Rio Jordão, que Deus abriu o Rio Jordão para o povo passar, como ele fez lá no Mar Vermelho. Então, quando eles estivessem no meio do Rio Jordão, eles deveriam pegar 12 pedras ali do leito do rio e fazer um altar ali no meio do rio. Né? Amontoar as pedras ali e fazer um altar. E não só isso. Depois eles deveriam pegar mais 12 pedras do mesmo leito do rio e levar aquelas pedras para outra margem e fazer um outro altar fora do rio, mas já dentro de Canaã. Por que 12 pedras? Porque aquelas pedras, cada uma delas representava uma tribo de Israel. O que é que Deus estava mostrando para o povo? Que para entrar em Canaã, ou seja, para entrar em Cristo, para ser feito participantes de Cristo, e não só isso, mas para ser feito participante de todas as riquezas de Cristo, de toda a herança de Cristo, de tudo que Cristo implica, a primeira coisa que era necessário ocorrer era a morte. Daí aquele altar com 12 pedras que seria erguido e deixado no fundo do Rio Jordão. Porque depois que eles saíram do rio, a água
voltou ao normal e aquele primeiro altar ficou lá no fundo do rio, representando ou simbolizando a morte daquelas 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, a morte daqueles homens no que diz respeito à identificação que eles tinham com o Adão do Éden, com a primeira raça. Aquele homem não pode herdar as coisas de Deus, ele precisa morrer. Mas outras 12 pedras foram tomadas do fundo do rio e tiradas de lá e colocadas do outro lado. Isto fala da ressurreição. Ou seja, Deus toma agora aquelas 12 tribos que a princípio foram deixadas na morte e tira elas da morte e coloca elas em ressurreição ou numa vida nova. Então agora aquelas 12 tribos podem alcançar o que Deus tem para elas. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você já parou e já fez a seguinte pergunta: por que o Senhor Jesus foi batizado? Por que ele quis ser batizado nas águas do Jordão? E se você notar, se você prestar atenção, você vai notar que Jesus foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele depois do seu batismo e não antes. Porque o batismo aponta para a morte do velho homem e para a ressurreição. Jesus ali em figura passou por isso. Então o Espírito de Deus veio sobre Jesus quando ele saiu das águas. Por que Isaac foi levado para o altar? Porque havia uma promessa de Deus que a princípio se cumpriria em Isaac, né? Como descendente de Abraão, que através dele as famílias da terra seriam abençoadas. Nós sabemos que o verdadeiro Isaac é Cristo, mas o Isaac que nasceu de Sara era uma figura, e como figura ele também passou por morte e ressurreição. Aquela descendência espiritual que estava indicada ali em Adão, ela seria uma descendência tirada da ressurreição. Por isso, o cabeça dela teve que ser levado para a morte e recuperado em ressurreição. Porque tudo que não passa por ressurreição, ou que não é fruto da ressurreição, está num terreno que o diabo tem alcance. Irmãos, os amados ali de Corinto pararam de olhar para cima e para a face daquele que está no trono ressuscitado e começaram a olhar para o chão. Para eles, e estavam muito perto desta triste escolha. Vamos comer e beber porque amanhã vamos morrer. Se como povo de Deus não tivermos os nossos olhos capturados por aquele que está vivo e exaltado à destra de Deus, o nosso andar aqui na terra será pobre e fraco. O apóstolo Pedro, eu já falei isso uma vez aqui, ele foi um homem que experimentou de verdade o fundo do poço.
Se conhecemos alguém que um dia não teve mais nenhuma esperança e nenhum motivo para viver, foi o nosso irmão Pedro, depois do seu fracasso. Mas ele pôde ver o Senhor ressurreto, e ele pôde ver a ressurreição de Jesus, toda a sua dimensão. E quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele dá graças a Deus por ter sido gerado de novo para uma viva esperança. Irmãos, se a ressurreição não tocar o nosso coração, nós não temos esperança. Nada desta terra pode gerar de verdade esperança no nosso coração. Nem todo o dinheiro do mundo pode gerar esperança verdadeira no nosso coração. Nem toda a saúde do mundo pode gerar esperança no nosso coração. Não há nada em nós capaz de nos dar esperança. Não há nada nos homens, não há nada na terra que, quando colocado diante de nós, no nosso caminho, possa nos oferecer, nos conferir qualquer esperança real e verdadeira. Não existe nada. O homem, às vezes, ele se engana, né? Ele se ilude, mas ele não demora muito para descobrir que qualquer coisa que proceda do homem ou de coisas não tem esse poder de conferir verdadeira esperança. Mas o Filho de Deus ressuscitado, a ressurreição do Senhor, ela nos introduz não apenas numa esperança, mas numa esperança viva. Você sabe o que é esperança viva? Dá para definir esperança viva? Como que é esse negócio de esperança viva? Irmãos, um homem que tem esperança viva dentro dele, é impossível matar ele. Ele não morre. Eu não consigo dizer de outro jeito. Ele é alguém que foi, sabe, feito participante de algo indestrutível. Pedro experimentou isso. Ele foi transferido de uma posição onde ele não tinha nenhuma esperança. Ele voltou a pescar no Mar da Galileia e, para piorar, ele não pegou nenhum peixe. Né? Uma posição de alguém que ensaiou ser apóstolo, fracassou, e agora nem pescador ele era mais, porque não pegava mais nada. E ele foi transferido para a posição de um filho de Deus, de um membro do corpo de Cristo, que tem dentro dele uma viva esperança. Porque o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Deus está vivo. Irmãos, há um grito dado pela morte que ecoa esta terra por todos os cantos. E o homem vive o tempo todo correndo dele, tentando se esconder. Mas não tem jeito, ele encontra o ouvido do homem e diz: olha, eu estou aqui, viu?
Há muitos anos atrás eu ouvi um irmão pregar sobre os primeiros homens, né? Alguns irmãos, outros com certeza não. Lá do livro de Gênesis, alguns que viveram 900, 700, 800 anos. E ele foi citando esses irmãos e falando algumas coisas que a palavra de Deus fala a respeito deles. Mas todos eles tinham uma coisa em comum, né? Todos morreram. Viveu 900 anos, mas morreu. Inclusive Matusalém morreu. Mas quem tem uma viva esperança não morre. Porque o que está vivo dentro dele procede do Filho de Deus ressurreto. Esse é o testemunho que nós, como igreja, somos chamados para dar nesta terra caótica, morta, sem esperança, sem futuro, sem alegria verdadeira, sem nenhuma base que seja capaz de sustentar a sua vida, independente do que ela está passando e vivendo. Este mundo precisa olhar para a igreja e fazer uma pergunta: o que este povo tem que nós não temos? O que nós temos, querido, podemos até não estarmos desfrutando disso por ignorância e dureza do nosso coração, mas que temos uma viva esperança, porque o nosso cabeça ressuscitou e está sentado à destra do trono de Deus. Quem pode te destruir? Ninguém. A nossa fé, versículo 17 do capítulo 15, ela tem o mesmo fundamento. Se o Senhor não ressuscitou, a nossa fé é vã. Cremos no quê? No que crê o homem que não vê o Senhor ressuscitado e que não faz parte da ressurreição do Filho de Deus? Ele não crê em nada. A sua fé é vã. Só participa, só possui a fé de Deus aqueles que têm os seus olhos abertos e veem o Senhor ressuscitado. Não existe fé que não contemple Cristo. A fé sempre está apontada para o Senhor. E para o Senhor ressuscitado. Todos aqueles que viveram antes da manifestação do Filho de Deus, que são trazidos ali na carta aos Hebreus como homens que creram e que formam uma nuvem de testemunhas para a igreja e com a igreja, estão ali porque viram de alguma forma o Senhor Jesus. Fé não é uma coisa, querido. Não é um esforço mental. Não é uma maneira positiva de pensar as coisas. Fé é olhar para aquele que está no trono.
Quando Tomé vacilou, né? Antes disso, o Senhor repreendeu ele, né, dizendo: ah, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Irmão, se a ressurreição não for vista, nós não temos um caminho para andar aqui na terra como filhos de Deus. Ou seja, não temos uma direção para os nossos pés. Afinal de contas, para onde estamos indo? Qual o significado da nossa existência? Que conclusão Deus dará para todas as coisas? Vamos voltar aqui para o capítulo 15. Nós já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda permanecemos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se não estivermos envolvidos verdadeiramente na ressurreição do Senhor Jesus, não temos significado para a nossa existência. E se não temos significados para a nossa existência, o resultado disso vai ser uma vida perdida. Uma vida que Paulo chama aqui de infeliz. Afinal de contas, para que estamos aqui? Apenas a ressurreição confere para nós, como povo de Deus, um destino. Se procurarmos um destino, um propósito para o qual vivemos, apenas dentro destes poucos anos que vivemos aqui na Terra, a nossa vida será um fracasso. Os nossos dias aqui na Terra, eles precisam ter uma âncora na eternidade. E o que nos introduz na eternidade agora é a ressurreição de Cristo Jesus. Por que os homens estão por aí desesperados? Porque eles não têm um motivo para viver. Eles acham que têm, mas eles não têm. E quando isso ocorre, o coração do homem é tomado por um desespero. Mas quando somos introduzidos na ressurreição, em Cristo Jesus, o nosso destino, aquele que Deus nos deu, aquele propósito eterno para a nossa existência, nos é aberto, nos é revelado. E aí a nossa vida aqui nesta terra, seja ela um pouco mais longa ou um pouco mais curta, ela tem como âncora a eternidade.
Paulo ele fala isso, né, de muitas formas. Ele dá testemunho muitas vezes de estar vivendo assim. Olha aí o versículo 32 desse mesmo capítulo 15. O que ele fala aí, ó. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que conferia disposição para Paulo lutar com feras? Não era o tempo presente, mas era a eternidade. Era o fato dele estar já vivendo a vida de ressurreição. Vivendo a vida de ressurreição, ele não era um homem que vivia para comer e beber. Porque ele sabia quem ele era e ele conhecia a sua herança. Nós não sabemos que tipo de luta ele teve aqui com estas feras. Mas a verdade é que ele lutou com feras. Porque ele está querendo dizer que ele correu o risco de ser morto. Irmãos, por que essa sociedade de consumo tem engolido o povo de Deus nos nossos dias? Porque o povo de Deus vive muito mais em função do que ele pode desfrutar nesta vida do que ele tem como herança em Cristo Jesus. E vivendo assim, ele é trazido para a terra, ele é trazido para baixo. E ele se iguala ao homem que não conhece o Senhor e que não tem esperança. Por que tirou Moisés do palácio de Faraó e colocou aquele homem num deserto? O fato de ele ter visto a vergonha de Cristo. E mais, com certeza, ele viu mais do Senhor. O que tirou Abraão da sua bela casa de Ur dos Caldeus e colocou ele debaixo de uma tenda naquele deserto escaldante da terra de Canaã? O fato dele ter visto o dia de Cristo e ter se alegrado nele. Mas quem não tem nas suas narinas espirituais o cheiro da vida de ressurreição, sente o cheiro desta vida apenas. E aí é trazido para baixo. E faz como fez Esaú. Vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Porque o que me adianta, disse ele, a primogenitura, se eu estou morrendo de fome? Mas Jacó, apesar de ser o que era, ele viu que havia algo muito especial naquela realidade que até então era de direito do seu irmão. Por isso Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú. Irmãos, só podemos avançar como testemunhas do Senhor e como testemunho do Senhor, né? Como igreja, se isso for gerado de maneira muito forte no nosso coração. A ressurreição ela traz também para nós um senso de recompensa.
O Senhor tantas e tantas vezes falou em galardoar os seus filhos. Não falou? É difícil compreender e colocar lado a lado graça com galardão. Mas Deus, e em Deus isso é possível. Se é por graça, como Ele pode retribuir, né? Mas Ele falou que vai retribuir, Ele vai retribuir. Mas esse senso espiritual de recompensa, ele está sempre atrelado, ele está sempre dentro, né, dessa realidade da ressurreição. O versículo 30 aí do capítulo 15, porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 32 que já lemos. Né? Se como homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam. Então Paulo via que há um proveito, ou um ganho, um lucro embutido ou presente na ressurreição. Os filhos do Senhor serão recompensados no tempo eterno. E que tudo, absolutamente tudo, né, vale a pena. Avança um pouquinho e vai para o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Qualquer outra coisa que nos envolvermos aqui nesta terra, fora do Senhor, será em vão. Né? Essa é a ideia. Ficará por aqui mesmo. Não nos acompanhará na eternidade. Mas aquilo que ocorrer conosco em Cristo Jesus, ou daquilo que participarmos em Cristo Jesus, permanecerá eternamente. Não será vão. Paulo, quando estava para partir, estava para ser morto, ele, como quem despede, né, de Timóteo, ele diz: estou indo, e eu vou receber coroas, né? Ele fala ali de várias coroas que ele iria receber. E nós sabemos que a plenitude destas coroas, desses galardões, ela vai se dar com a manifestação do Filho de Deus em sua volta. Então há um ambiente de recompensa presente na vida de ressurreição. Isso é maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Isso deve trazer para o nosso coração, né, muita alegria, porque nós não sabemos a dimensão disso, o alcance disso, a glória disso, mas a verdade é que está aqui para todos nós. Os filhos de Deus são feitos co-herdeiros em Cristo Jesus. E ele não possui pouco, né? Toda a herança do Pai lhe foi dada. E ele nos introduziu nela. Eu tenho certeza absoluta que nunca mais nos lembraremos dessa pobreza. Você já pensou que coisa maravilhosa viver aqui na terra pobre?
mas enriquecendo a muitos. Isso é um mistério. Pedro e João chegaram lá no templo, eles não tinham nem um dinheirinho para dar para o cego lá, para o coxo ali. Mas você vê aqueles dois irmãos ali, riquíssimos no Senhor. Filho de Deus, que é o Filho do homem. Ou seja, o homem pleno, o homem segundo o coração de Deus, o homem em imagem e semelhança de Deus. Aquele que Deus tem procurado desde a eternidade. Não tinha aqui na terra lugar nem para reclinar na cabeça. Mas ele era riquíssimo. Quem pode entender esse mistério? Só quem faz parte dele. Se isso não nos tocar, quem vai decidir e definir o nosso humor todos os dias vai ser a nossa conta. Lá no Bradesco, no Santander, ou no Mercantil, na Jura. E quem não tem conta, acho que ele é a linha que está no bolso, né? Nós vamos parar aqui, irmãos. Faz tempo que estou tentando acabar, mas não tem jeito. Numa outra ocasião, se eu preparar, nós vamos continuar, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver algo muito precioso ainda em relação a isso. Eu queria que o irmão orasse a Deus, louvasse o Senhor e nos despedisse no nome dele.